Graças a paz, irmãos. Estamos mais uma vez no momento de mensagem no culto. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Da mesma forma que nós estamos vindo falando sobre parábolas, hoje nós vamos falar também mais uma vez sobre uma parábola. Hoje sobre a parábola das 10 virgens. Eu acredito que a maioria das pessoas já ouviram falar sobre essa parábola, mas vamos fazer a leitura para a gente estar entendendo muito bem o contexto que está sendo inserido ali essa parábola. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite e as suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vos vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa é uma parábola que eu ouvi muitas vezes na igreja, até fora da igreja, nos programas que passavam na TV. Eu lembro que tinha um programa que passava na Record sobre desenhos de Jesus. Eu assisti muito. Antes de ir para a escola dominical, eu acordava mais cedo e assistia os desenhos da Record. E tinha esse episódio também sobre essa parábola. E o que eu sentia, o que eu pensava vendo aquele desenho, ouvindo as histórias em classinha, em EBD, em EBF, era que como essas mulheres que deixaram ali o fogo apagar eram despreparadas, eram burras até, eram... Nossa, que vacilo, como que conseguiram fazer algo disso? É muito fácil a gente pegar e julgar e falar que aquela pessoa é errada, aquela pessoa é ruim, e olhar para essas mulheres, para essas virgens que deixaram apagar o fogo e apontar elas como grandes erradas, que é muito burrice agir dessa forma e que nós jamais vamos agir assim. Essa parábola ela vem tratando sobre o dia em que Jesus vai voltar à Terra, no dia do arrebatamento, no dia da volta de Jesus. Só que não só nós temos que estar vigiando para o dia em que Jesus vai voltar, mas também nas nossas atitudes enquanto Jesus ainda não voltou. Não sei se deu para entender muito bem o que eu quis dizer com isso. Aqui na Terra, enquanto Jesus ainda não voltou, enquanto ainda não ocorreu o arrebatamento, nós temos que agir de uma forma, nós temos que vigiar de uma forma. E para aquelas mulheres que deixaram o fogo apagar, que deixaram ali as suas lamparinas apagarem, elas não agiram ali achando que estavam cometendo um grande erro. Elas simplesmente deixaram apagar. E elas não fizeram aquilo propositalmente. E aqui eu quero começar a entrar e trazer um pouco mais para nós. A gente errar propositalmente é uma coisa. Talvez eu esteja pensando aqui, tal dia eu vou cometer tal erro, vou cometer tal pecado e depois eu me acerto com Deus. Isso é um tipo de erro, é um tipo de pecado. E eu não vou aqui pontuar qual é mais errado, qual é mais perigoso, mas sim dizer dois tipos de pecados. Esse que é um pecado programado, planejado, e um outro pecado que acontece sem querer, vamos dizer assim. Acontece que você está pecando e você nem percebe mais que está pecando.
Essas mulheres que estavam ali deixaram o fogo apagar. E eu, a minha vida inteira, falei, nossa, que burras, que mulheres sem precaução nenhuma. E eu nunca vou agir dessa forma, eu nunca vou deixar isso acontecer. E antes de fazer e aprofundando mais na mensagem de hoje, quero fazer uma dinâmica, algo que eu acho que eu nunca fiz aqui, primeira vez que eu vou fazer. Eu imagino que a grande maioria que está assistindo a mensagem, que está assistindo o vídeo no YouTube, esteja sentado. Então, se você puder, se não for te atrapalhar, aí, se for, se você não conseguir, não tem problema nenhum, só imagine. Mas se você puder, fique em pé agora no seu lugar. Vou ficar em pé aqui, isso que eu falei, a primeira vez que eu vou estar fazendo, acho que nesse mais de um ano que eu estou fazendo mensagem aqui, primeira vez que eu vou ficar em pé. Pode se sentar. Existem algumas reações que vocês tiveram nessa minha ordem de para vocês ficarem em pé. Algumas pessoas me obedeceram e ficaram em pé. Algumas obedeceram de prontidão, de vou ficar em pé, o Nicolas mandou ficar em pé, eu vou ficar em pé e vambora, animar o culto. Ficaram felizes com isso. Outras pessoas falaram, o que esse moleque tá fazendo? Mas vou obedecer. E ficaram em pé. Outras e não ficaram em pé. Ou não quiseram, ou não podiam, mas essas três reações. Alguns fizeram sem querer estar fazendo, outros fizeram dispostos e outros acabaram não fazendo. Quem sou eu para dar alguma ordem? Mas aqui simulando, aqui imaginando. Eu dei uma ordem para vocês ficarem em pé. Alguns obedeceram, outros não obedeceram, mas a ordem foi dada. Da mesma forma que eu dei essa ordem para que vocês ficassem em pé, para que nós ficássemos em pé, Jesus nos deu ordens. Nós temos ordens. Nós não estamos aqui para viver da forma que nós queremos viver. Nós não estamos aqui para vivermos da forma que nós achamos que é o certo de viver. Nós estamos aqui para viver segundo as ordens que Ele nos deu. E nós, alguns mais, outros menos, alguns que já estão mais aprofundados na Bíblia, conhecem mais as ordens de Deus, outros ainda não conhecem tanto, mas nós conhecemos pelo menos as ordens básicas de Deus. Nós conhecemos as ordens, nós ouvimos as ordens, nós lemos as ordens. Da mesma forma, tão certo quanto vocês me ouviram falando para que vocês ficassem em pé, Jesus fala com nós. Jesus fala o que é a vontade dele para a nossa vida. Algumas coisas Jesus fala com nós sem ser pela Bíblia, mas muitas delas tá aqui. Se você tá ouvindo essa mensagem e tá falando, eu não sei qual é a ordem que Jesus tem me dado. Eu não sei o que Jesus tem esperado para minha vida. Busque mais a Ele, clame mais por Ele, esteja em comunhão com Ele, que eu te garanto que Ele vai dizer o que Ele tem para sua vida. Tinha uma musiquinha também muito de criança, tô nostálgico hoje. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se você quer crescer, se você quer ouvir as ordens de Deus, leia a Bíblia e faça a oração. Peçam e receberão, batam a porta e ela se abrirá. O que isso significa? Se você buscar o Espírito Santo, se você buscar ter um relacionamento com Jesus, Ele vai estar disponível e Ele vai ali de encontro com você. Ele vai revelar a vontade dele para você, Ele vai revelar a palavra dele. A ordem está lançada. A ordem aqui nessa parábola é que as mulheres estivessem vigiando, que não deixassem o fogo apagar. Elas conheciam a ordem, todas conheciam. Mas algumas deixaram para lá, esqueceram. E por mais que estavam ali, deixaram esfriar, deixaram apagar o fogo.
a gente conhece a ordem. Nós conhecemos o que Jesus quer que nós façamos. Nós sabemos o que Jesus quer que nós façamos. E um dos motivos, um dos sinais da volta de Jesus é que Jesus vai voltar quando todo cidadão, todo homem, toda mulher tiver ouvido falar sobre ele. A ordem está lançada. O que você está fazendo com a ordem que Jesus te lançou? Talvez se você tivesse nessa situação da parábola e você soubesse o final da parábola, você com certeza não iria deixar aquele fogo apagar. Mas aqui a gente já sabe o final. Aqui é algo nítido. Mas isso acontece diariamente na sua vida. Em Lucas, não me lembro o capítulo, fala que nós estamos em guerra. E não existe território neutro. Todo dia nós estamos disputando uma guerra. Se você está ativo nessa guerra, se você está confrontando os planos que o diabo vem fazendo, se você está confrontando a vontade do diabo, pode ter certeza que você vai ser atacado. Eu não vou dizer aqui que se você está confrontando o diabo, vai ficar tudo bem na sua vida. Na verdade, muito pelo contrário. Quanto mais você confronta o diabo, mais revoltado com você ele fica. Mas da mesma forma, tão certo quanto eu disse que o diabo fica revoltado com você, Jesus é presente na sua vida. E ele é maior que o diabo. Ele é maior que os planos do diabo. Então, se você confrontar o diabo pode e vai vir tentar te atacar, mas você é blindado, você é protegido pelo sangue de Jesus. Nós estamos com as nossas lamparinas nas nossas mãos. O que é que nós vamos fazer com elas? Nós estamos com as ordens de Jesus para a nossa vida. O que é que nós vamos fazer com elas? Você sabe o que você deve fazer, o que você não deve fazer, como você deve agir, como você não deve agir. Claro que um momento ou outro nós vamos vacilar, nós vamos fracassar, nós vamos cair. Mas nós temos que estar vigiando. Nós não podemos nos acomodar e falar, minha lâmpada apagou. E tá tudo certo e vamos ver o que acontece quando o noivo chegar. Mas o noivo vai vir. O noivo está vindo. E nós estamos aqui. Deus tem ordens para a nossa vida. O que nós estamos fazendo com essas ordens? Da mesma forma que eu dei uma ordem para que nós ficássemos de pé, Deus tem ordens para a nossa vida. Se você desobedeceu o que eu disse, se você não quis ficar em pé, não tem problema algum. Mas se você não vem obedecendo, se você não vem cumprindo as ordens que Deus colocou para a sua vida, aí sim é um problema. E eu não sei como é o seu dia a dia, eu não posso julgar aqui, não posso falar sobre a vida de ninguém, a não ser a minha mesmo. Mas, com certeza, o noivo está vindo. Nossas lamparinas têm que estar acesas. E nós temos tentações, grandes tentações, para apagar elas, para deixá-las apagarem. Nesse exato momento, pense em algo que o diabo vem colocando, não agora mesmo, mas que ele vem colocando de tentação na sua mente, no seu coração. Ele vem tentando, ele vem falando no seu ouvido. Mas você é blindado pelo sangue de Jesus. Se você buscar a presença dele, se você buscar uma comunhão com ele, o Espírito Santo é maior que o diabo, o Espírito Santo é mais poderoso que o diabo e ele vai te proteger do diabo. As tentações, as vontades que o diabo coloca na sua vida, que ele coloca à sua disposição, Deus é mais poderoso e Deus te faz vitorioso contra elas. Deus te capacita para vencer as tentações que o diabo coloca na sua vida.
As ordens estão dadas, as ordens estão lançadas, nós as conhecemos. E que nós não façamos como essas mulheres fizeram de deixar a lâmpada apagar. Que a nossa lâmpada esteja acesa, que nós estejamos vigiando. E não só falar, eu aceitei Jesus e quando eu morrer eu vou para o céu. Não, mas para que nós estejamos agindo fervorosamente quanto a isso. Se você realmente aceitou Jesus, sua vaga nos céus está garantida. Mas aqui na terra você tem missões a cumprir. E você tem que vigiar. Você tem que manter suas lamparinas acesas. E dizer não às tentações. E permanecer fiel. E não desviar nem para a esquerda nem para a direita. E permanecer no caminho que Deus colocou para você. Que é um caminho estreito. Que é um caminho pedregoso. Mas é um caminho que leva para a vida eterna no céu. O caminho bonito, o caminho cheio de flores. O caminho cheio de atrações. É o caminho largo. Mas que leva para a vida eterna no inferno. Vigiemos. Vigiemos para andar no caminho que Deus colocou para a nossa vida. Deus tem planos para a sua vida. E não vamos achar que a gente tá imune às tentações, que a gente não vai ser tentado, que a gente é muito forte, que a gente pode fazer o que a gente quiser, que o diabo pode tentar, que a gente é forte e a gente vai, por nossa própria força, vai reagir, vai vencer as tentações. Mas não. Pela nossa própria força nós não conseguimos nada. Mas Deus, Jesus, coloca o poder dele para nos proteger e para nos fazer vitoriosos. Que nós estejamos hoje fazendo um compromisso de manter as nossas lamparinas acesas. De não nos deixarmos perder o fio da meada. Para não deixarmos esfriar. Para a gente não achar que está tudo bem, que nós vamos continuar vivendo e não temos que nos preocupar com o que é realmente importante, que é o reino de Deus. Que aqui na terra, nós estejamos vivendo aqui na terra com uma perspectiva eterna. Que nós não vivemos aqui pensando no aqui e no agora. Que nós não troquemos uma eternidade. Que nós não troquemos planos que Deus tem para a nossa vida por momentos que nós mesmos estamos planejando, que não é que veio do coração de Deus, mas sim do que o diabo vem colocando para a sua vida. Que nós sejamos fortes, que nós estejamos firmes em fazer aquilo que é o que Deus colocou para a nossa vida. Que nós estejamos com nossas lamparinas acesas para dizer não ao diabo e dizer sim à palavra de Jesus para a nossa vida. Senhor nosso Deus, neste momento, Pai, eu quero te pedir para que nos momentos em que nós nos sentirmos fracos, nos momentos em que nós nos sentirmos incapazes, nos momentos em que nós estivermos perdendo as batalhas, que o Senhor, da mesma forma que fez com o exército e Moisés, que quando Moisés levantava a mão, o teu povo vencia a batalha, que não pelas suas próprias forças, mas sim pela tua força, que nós sejamos dessa mesma forma. Nós sabemos que estamos em guerra, nós sabemos que estamos em batalha, e pela nossa própria força nós iremos perder essas batalhas. Mas a tua força, o teu poder é maior do que o nosso inimigo, é maior que o nosso adversário. E nós queremos te pedir hoje que nós não nos deixemos desviar do caminho que o Senhor trilhou para a nossa vida, que o Senhor planejou. Que nós não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita, mas que nós permanecemos crendo, nós permanecemos fiel naquilo que o Senhor planejou para nós. Que nós possamos viver aquilo que o Senhor planejou para nós e não aquilo que é a nossa vontade e não aquilo que os nossos olhos veem, mas que nós possamos enxergar com a tua visão, que nós possamos ver a tua perspectiva para a nossa vida e viver aquilo que o Senhor planejou para nós. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.